A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria, mais uma vez, nós estamos aqui para transmitir mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria e aprove a Deus, meus irmãos, nesta manhã nós estarmos aqui reunidos com uma aula maravilhosa que será no dia de hoje. Hoje, no dia 16/8, meus irmãos, olha como está passando o tempo rápido demais. Nós já estamos no nosso terceiro trimestre, na 7ª aula, meus irmãos. E hoje com um tema super sugestivo para todos nós. Eu digo até que o irmão Daniel, que vai nos ministrar essa aula de hoje, é privilegiado, porque será uma aula que muito irá nos ensinar nesta manhã. Eu creio que será uma aula de bênção para todos em nome de Jesus. E o tema é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Quero repetir, meus irmãos, preste bem atenção. O povo de Deus deve separar-se do mal. Quero convidar você nesse momento para que possamos fazer uma oração em nome de Jesus. Curve aí a sua cabeça aonde você estiver. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, é em nome de Jesus, Senhor, que nós louvamos e agradecemos o Teu nome pela esta manhã, Senhor, onde estamos aqui para nós aprender uma boa palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada um no seu lar, que o Senhor possa entrar em cada lar e falar verdadeiramente, Senhor, através dessa aula de hoje, com cada família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar nesta manhã, Senhor, o nosso professor, o nosso irmão Daniel Almeida, Senhor, que irá transmitir essa aula, Senhor, com muita sabedoria, e o Senhor usará o varão de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Quero ler o texto áureo com você nesta manhã. Diz assim o texto áureo da nossa lição de hoje. Está em 2 aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 17, que diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E a verdade prática de hoje é: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Meus irmãos, Deus também irá requerer de cada um de nós a nossa legitimidade, que possamos servir um só Deus, o único Deus todo-poderoso, e que o costume desse mundo não poderá entrar na igreja do Senhor. Quero convidar aqui então o irmão Daniel para que possa ministrar a aula em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, amigos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui conosco, no nosso canal, se dispondo desse tempo para o Senhor, não para nós, para Deus, para começar bem o teu dia, para começar bem a tua semana. Os irmãos que me conhecem, o pessoal que me conhece, sabe como eu gosto da Escola Bíblica Dominical, como eu amo participar. Não é nesse formato que nós estamos acostumados, mas não deixa de ser uma bênção. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, louvo ao Senhor por essa bendita e graciosa oportunidade e pela tua vida, graças a Deus. E reforçando aqui, irmãos, se você tem uma criança na tua casa, logo mais às 10h30, no canal da igreja vão estar sendo transmitidas aulas para as crianças, a classe dos primários, a classe dos juniores. Também, se tem algum jovem na tua casa, convida, reforça, para que ele possa participar da aula a partir das 9h30. Um adolescente também é muito importante que possa participar, está aprendendo do Senhor, enquanto durar a quarentena, nesse formato online, que tem sido uma bênção. E quando o Senhor
permitir, quando for seguro bastante, nas classes, de volta com os irmãos, que vai ser uma alegria muito grande. Graças a Deus. Irmãos, amigos, lição número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal, como o nosso irmão presbítero Lorival já leu, já fez aqui a leitura do texto áureo, já fez aqui a leitura da verdade prática. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, ela é o nosso caminho, é o nosso GPS, como diz o nosso amado pastor Gaetano, mas ela também é um chamado à santidade. Se formos pegar os textos aqui que nos conclama a santidade, são muitos, né? Nós temos ali 1 Pedro 1,15, que diz o seguinte: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ou então Paulo ali, aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, verso 7, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Estou usando aqui a versão Nova Almeida atualizada, que é uma linguagem fácil de entender, mas com certeza também coincide com a leitura que você tem na tua casa. E a verdade prática que o irmão Lorival leu, fala do mundanismo na igreja. Os riscos, pois ele corrompe os bons costumes e, pior ainda, extingue a santidade. Esse termo, irmãos, mundanismo, talvez não esteja tão em voga quando essa lição foi escrita, já há 17 anos. Mas isso não quer dizer que a lição não é atual. Pelo contrário, eu estou feliz, surpreso, porque essa lição tem sido muito atual, tem falado como se fosse escrita hoje, e ela era necessária para esse tempo. Deus sabe todas as coisas, né? Deus é maravilhoso. Mas ainda que esse termo não esteja tão em uso, ele nunca foi tão atual. Realmente, as práticas, e nós vamos tratar disso nessa lição, aquilo que a igreja talvez permita ou deve evitar que não aconteça, que entre na igreja, isso está acontecendo muito hoje. E de várias formas que nós vamos estudar aqui nessa lição. Então, aquele momento da lição originalmente escrita, eu me lembro dessa época, existia um cuidado, um temor, muito na questão dos usos e costumes. Muito. De alguns costumes da igreja que estavam sendo discutidos, vestuário, cabelo, maquiagem. Até hoje ainda está em discussão, mas muito forte naquele momento. E hoje ainda, claro que a gente tem questões como essa, são levantadas, que sempre vão ser, mas tem outros termos hoje que nos preocupam, que vêm do mundo para entrar à igreja. É o relativismo, é a pós-verdade, é esse tempo complicado que nós estamos vivendo, que o errado é o certo, e você não pode criticar. E quando você posiciona-se com o certo, aí você é alvo da crítica. Então, coisas que estão acontecendo no mundo e que não devem ser trazidas para a igreja. Fora outras tantas, a falta do amor, a falta do cuidado, do zelo, a indiferença, coisas que não cabem na igreja do Senhor. É uma lição bastante extensa, é um desafio, porque eu sei que nem todos os irmãos a têm em mãos, então eu vou tentar ler um pouco da lição, falar um pouco também do que está aqui. E nós vamos para a leitura bíblica em classe, então. Ela vai estar no livro de Esdras, no capítulo 2, versos 59 até o 62, depois o capítulo 4, versos 2 e 3, e depois capítulo 6, versos 2 e 4. Esdras 2, 59 a 62, depois 4, o versículo 2 e 3, e depois capítulo 6, versos 2 ao 4. E eu vou fazer a leitura completa aqui. Também esses subiram de Tel-Melá e Tel-Harzá, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulheres das filhas de Barzilai, o Geliaíta, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias,
mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdote. Agora capítulo 4, verso 2 e 3. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa de nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Agora capítulo 6, a partir do verso 2. E em Aquimeta, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, esse baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém. Graças a Deus. É o Senhor movendo o coração dos reis. 3 reis foram envolvidos nessa reconstrução do templo e de Jerusalém, porque Deus usa quem Ele quer. Deus faz da forma que Ele quer e Ele tem todo o poder para isso. Então, essa leitura e o contexto dessa lição ainda está na primeira fase do retorno do povo judeu a Jerusalém. Então, o líder ali era Zorobabel, e há um cuidado extremo na seleção daqueles que iam acompanhar. E nós vamos entender por quê. Nós vamos estudar nessa lição a importância da separação do povo de Deus e também porque a importância daquela garantia de exclusividade do povo e do cuidado quanto à genealogia, algo que a gente lê na Bíblia, às vezes parece um pouco cansativo, nome, filho de, que era filho de, que era filho de, por várias gerações. Mas isso não está ali por acaso e não está nessa lição também por acaso. Nós vamos falar disso. E apesar de serem ordens expressas do Senhor, o retorno e a reconstrução do templo, dos muros, da nação de Israel, não veio sem lutas e dificuldades. E a separação do povo foi muito importante nesse propósito. Irmãos, ainda que Deus ordene, do céu decrete que algo vai acontecer, não quer dizer que vai ser fácil. Não é assim no reino de Deus. E nós louvamos a Deus por isso, porque nós aprendemos muito dessa forma. A introdução da lição vai dizer o seguinte: nessa lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro na Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Então a lição vai abordar a questão histórica da reconstrução, essa questão da separação, da importância da genealogia, como eu disse aqui, a importância da não mistura, porque isso também não é um exclusivismo, algumas coisas que a gente vai tentar abordar para não evitar confusões nos nossos dias de hoje, mas isso vai nos dar, irmãos, uma oportunidade ímpar de nos avaliarmos. Falar de santidade, falar sobre separação é até uma grande responsabilidade. Nós servimos a um Deus santo, santo, santo. Um Deus que não se contamina, não se pode contaminar. Nós vemos ali Isaías 6, quando ele vê aquele culto, ele vê o trono do Senhor e vê os anjos adorando, e eles dizem: santo, santo, santo. E quando João, já em Apocalipse, vai escrever que ele também é levado aos céus e vê ali um culto ao Senhor, e de novo, depois de 700 anos que Isaías tinha visto, o culto e a adoração era a mesma: santo, santo, santo. Deus é santo, e nós precisamos entender o quão santo Ele é, apesar de não caber no nosso intelecto, mas para saber o quanto o pecado o ofende. É muito importante isso, saber que Deus não tem qualquer
pacto com o pecado, não tem qualquer tipo de aproximação, não tem qualquer tipo de aceite, não tem qualquer tipo de... Não, Deus abomina o mal, o pecado. Ele não criou o mal, mas Ele até permitiu que ele fosse criado ali no coração de Satanás. E Ele, acredito que permitiu, sabendo o que aconteceria, porque Deus se vale muito daquilo que é voluntário. Adoração voluntária, a busca pela santidade de forma voluntária, você fugir do mal, da aparência do mal, fugir daquilo que você sabe que não te agrada. Quem te diz isso diariamente? O Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos só nessa busca pela santidade, mas nós temos que vivê-la, temos que buscá-la, porque o Senhor nos chama para fazê-lo. O tópico 1 vai dizer: somente os judeus retornariam a Judá. Somente os judeus poderiam retornar. Então eu vou ler só o início, depois eu dou sequência aqui no comentário. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser totalmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, como nós lemos aqui na leitura bíblica de classe. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento? Nós tivemos ali o profeta Jeremias pregando para esse povo dos reinos do sul por 23 anos, trazendo ali promessas do Senhor, trazendo anúncios do Senhor do que viria a acontecer, e por bastante tempo ele faz isso. E depois, no próprio livro do profeta, já no capítulo 29, ele escreve já para o povo hebreu cativo. Então, já não estavam mais em Judá, já não ouviram aquilo que o profeta falava, e o povo acaba ali no exílio babilônico, acaba sendo levado, como nós já vimos nessa lição e nós temos estudado nela. Então, quando o profeta Jeremias escreve ao povo já cativo, ele faz alguns alertas, por exemplo, de não dar ouvido a falsos profetas, porque teria muita gente que diria que seria pouco tempo, que rapidamente eles voltariam, sendo que Deus já tinha dado ordens expressas que duraria 70 anos. Ele é o Senhor do tempo, ele já sabia, ele que determinou esse castigo e quando ele deveria começar, e também já tinha dado quando ele deveria acabar. Mas não foi só isso que Deus falou através do profeta nesse capítulo 29. Ele vai dizer ainda, ele incentiva os judeus ali, mesmo no cativeiro, a edificar casas, a plantar, a buscar a paz com aquela nação, gerarem filhos e casarem-se entre si, para que a próxima geração voltasse a Judá. Então você vai encontrar isso ali no capítulo 29 de Jeremias, versos 5 ao 7. Está aí, não tinham ouvido os 23 anos de pregação, não ouviram também esse conselho. Porque tudo isso era para que o povo fizesse, eles deviam construir, buscar paz, ter filhos e casar-se entre eles mesmos. Deviam se manter como povo dentro do cativeiro. Mas essa ordem, mais uma vez, infelizmente, o povo hebreu não obedeceu. Irmãos, eu sempre conto isso. Quando eu voltei para a casa do Senhor, no ano de 2012, e eu voltei a ler a Bíblia, e ali, a primeira vez, ali em 3 meses, com muita sede, muita alegria, mas na primeira vez que eu li, eu fiquei extremamente decepcionado com o povo hebreu, julgando como pode. Deus fala e eles não cumprem, Deus fala e eles não obedecem, Deus mostra e eles não entendem. Mas é óbvio que depois, como o Senhor foi me revelando e foi mostrando que nós não diferimos em nada, somos a mesma coisa que eles, erramos da mesma forma, porque Deus também nos fala até hoje. E nós também continuamos errando. Mas eles não obedeceram essas ordens. E era, irmãos, importante respeitar essa linhagem, a genealogia, quem era realmente do povo judeu, porque as promessas que o Senhor tinha feito estavam vinculadas à genealogia. As promessas de Deus estavam vinculadas, várias delas. Por exemplo, que o povo era descendência de Abraão.
Eles descenderiam de Abraão, a promessa de Deus para os descendentes de Abraão, isso deveria continuar através de uma linhagem familiar. Outra importante que a gente sabe é que Jesus viria da linhagem do rei Davi. A promessa que Deus tinha feito ali para Davi, que o trono dele não cairia, mas subsistiria através da sua linhagem, era necessário conhecer essa linhagem, era necessário que desse continuidade, porque se todos se casassem de forma mista, isso se perderia. Se perderia também a questão da tribo, Jesus, leão da tribo de Judá. Então, era importante respeitar a genealogia, não por um exclusivismo, uma raça superior. Não cabe isso no reino de Deus, não tem nada disso no reino de Deus. Mas era importante para que as promessas se cumprissem na descendência conforme Deus tinha prometido. Então existe esse cuidado, existe esse zelo e é realmente importante que ele seja respeitado. E tem outra questão também importante. Se os irmãos forem pesquisar na Bíblia, principalmente, claro, ali no Antigo Testamento, os irmãos vão ver que como era perigosa a questão da mistura de povos. Era uma estratégia para enfraquecer o povo de Israel. O inimigo sabia disso, então tentava inserir mulheres ali para casamento, tentava misturar o povo. A gente vai ver que isso não dá certo já da saída do Egito, porque o povo que foi junto, que saiu, alguns egípcios que saíram e quiseram sair juntos com o povo hebreu, lá em Levítico 11:44, são eles que levantam ali uma reclamação, levantam ali Bom, o povo também reclamava bastante. Mas eles, como povo misturado, não ajudaram. Pelo contrário, eles incitaram a reclamação, incitaram ali esse movimento que sempre desagradava a Deus, que parecia que sempre esqueciam daquilo que Deus tinha feito. Nós vamos ver vários outros. Sansão, por exemplo, que se mistura, que se deixa seduzir pelas mulheres dos outros povos. Enfim, há uma série de passagens que vão mostrar que a mistura não era boa. Mas por quê? Porque, além da questão da genealogia que eu disse aqui, porque o povo tinha que ter um propósito só. E esse é o problema. Porque quando se mistura com outro povo, que tem outra crença, que tem outro objetivo, que tem outra lei, vai se misturar, vai se confundir, não vai ser bem feito. E, infelizmente, pessoas com propósitos diferentes não chegam no mesmo lugar. Então, se você tem um companheiro, uma companheira, se vocês não tiverem um propósito só, o casamento vai ser muito difícil. Se você resolve ter uma sociedade com uma pessoa que não crê no que você crê, que não tem os seus valores, a sociedade está fadada ao fracasso. Se você tem um grande amigo e uma amizade verdadeira, se vocês não tiverem alguma coisa em comum para partilhar, isso vai ser muito difícil, porque vocês não vão concordar com nada. Então, precisa ter um propósito só, precisa ter objetivo, precisa ter foco. E era isso que Deus também queria resguardar, separando esse povo, fazendo com que esse povo fosse um povo específico. Estava ali, quando eles estivessem já bastante bem estruturados, não era para esse povo esquecer dos outros povos, mas eles precisam primeiro estar bem moldados e formados para depois conseguir impactar os outros povos. Então, se você está bem, se você está bem com o Senhor, se você está bem alicerçado na palavra, tem uma vida de leitura, de oração, consagração, irmãos, eu vou dizer que não tem perigo nenhum você ir em nenhum lugar. O crente pode ir no bar? O que você vai fazer no bar? Você vai fazer um evangelismo no bar? Você deve ir para o bar. Você não tem ainda essa firmeza? Você não vá para o bar. Um crente pode entrar num prostíbulo até? Irmão, se for necessário, e eu já ouvi vários testemunhos, claro que o homem não vai só, mas já ouvi testemunho de irmãos que precisaram entrar junto com as mulheres, ali naqueles lugares, e expulsar demônios e repreender espíritos ali. O crente tem que estar apto para entrar em qualquer lugar, mas entrar com o propósito de levar o reino, não se misturar, não se deixar contaminar.
não levantar ali dúvida na cabeça dos irmãos, não para tirar foto com cervejinha na mesa, para ninguém, quem que esse copo, de quem que é outro copo. Não precisa. A gente sabe que o álcool, se ele poderia ser até algo administrável na vida do crente, mas isso vai levar ao quê? O relacionamento teu com o Espírito Santo fica como? Então são cuidados que a gente tem que ter e não há lugar que você não possa ir dependendo do teu propósito, do teu coração, da tua vida com Deus. Glória a Deus. O tópico 2 vai falar dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Essa é uma dúvida que é recorrente, irmãos, e é normal nós a termos, porque eles estavam ali no Reino do Norte, não tem mais contato, eles não falam com os judeus. Que povo é esse? Então, vou ler aqui um pouquinho do tópico e vou fazer o comentário. O subtópico 1 diz: quem eram os samaritanos? Era uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Esse povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas para o cativeiro assírio. Então a gente sabe que os 10 reinos do norte, da parte de cima do mapa, infelizmente caíram antes dos 2 reinos do sul, foram levados pelo povo assírio, e o rei da Síria, por ordem do rei da Síria, foram trazidos os povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Servavaim, e habitaram nas cidades de Samaria em herança, e estavam ali. É um povo que não era mais o povo que foi tirado, é diferente, não é o povo que voltou como dos reinos do norte. Então você vai ler lá em 2 Reis 17, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Então ele vai explicar ali que o rei, exatamente o que eu falei aqui, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim, e fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a posse de Samaria e habitaram na sua cidade. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra, e por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir os deuses daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhe ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Então, esse texto de 2 Reis 17, ele vai responder quem era o povo samaritano. E também, por exemplo, quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao 30, que fala da mulher samaritana, você vai entender por que ela sabia sobre adoração, por que ela sabia sobre a vida do Messias. Então você vai estar entendendo ali que povo era esse, por que não se falava, porque era um povo misturado, já não era mais o povo do reino de Israel, eram outras pessoas que tinham sido trazidas ali. Mas o rei manda que vá um sacerdote dali, então eles aprendem na lei, mas continuam com as suas crenças. Então fica aquele crente que o nosso saudoso pastor Serginho chamava de crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eles tinham um pé na lei de Israel, na lei de Moisés, mas tinham um outro pé nas leis pagãs, nas crenças pagãs, e virou esse povo que é uma confusão. Está vendo? Não dá. Tem que ter um propósito só, não dá para misturar, não dá para servir a 2 senhores, não dá para seguir 2 teologias, só dá para seguir um caminho com o Senhor. O subtópico 2 vai dizer: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Você vai ver isso ali nos textos de Esdras 4 e 1, que vai dizer assim: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram os que haviam voltado do cativeiro, estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel. Note aí que o texto vai chamar ele de adversários. Então já está dando ali um indicativo de que tipo de relação haveria. Não é uma cooperação verdadeira, não é uma cooperação sincera, é uma cooperação
por interesse, é uma cooperação para se dar bem, algo que ninguém gosta, claro que eu não gosto, eu acho que ninguém aprova, mas algo que é comum, aquela aproximação interesseira. Isso é da humanidade, isso é do homem, não adianta. Então, aquele que ainda não nasceu de novo, que não se arrependeu do seu pecado, não pode fazer a obra ainda, não dá para envolver quem não anda no caminho do Senhor, não dá para esperar que Deus faça algo santo, se a coisa não é executada por pessoas santas. Eu não digo perfeito, mas pessoas que estão sendo santificadas diariamente pelo Senhor. Não dá para envolver pessoas que não têm a crença no Senhor Jesus, na obra do Senhor. Isso não vai dar certo, isso vai dar confusão, isso vai dar escândalo. Se não tem propósito, se não ama, não tem jeito. Pode ser técnico, pode ser conhecedor, pode ter idiomas, títulos. Irmãos, nós não vivemos disso, nós vivemos da graça. Nós vivemos pela ação do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que permite essa aula que, por exemplo, está sendo ministrada. Não vem da capacidade, inteligência própria, de anos de estudo. Então, essa separação é sim necessária, é sim. Precisamos fugir daqueles que não vivem a sã doutrina. A Bíblia vai nos dizer que até dentro da igreja, que é algo difícil, não dá para abordar aqui agora, a gente tem gente que a gente tem que separar. A gente vê Paulo nas cartas ali, nas epístolas paulinas, mandando tirar, mandando tomar cuidado com aquele, mandando entregar Satanás ou aquele outro. Infelizmente, tem gente. Mas o que tem que ser feito? Tem que admoestar, tem que corrigir, tem que sentar, tem que cuidar, tem que aconselhar, 1, 2, 3. Mas se não quer, não é para ficar. Né? Não é para ficar atrapalhando, não é para ficar tirando a santidade do culto, não é para ficar ali, para ficar causando tumulto, desavença, confusão. Não dá para a gente andar junto com quem distorce o Evangelho. É algo que a gente tem que ver assim, com temor, com cuidado, mas não dá para a gente fazer aí associação com aqueles que pregam um evangelho fácil, de prosperidade, de favores fáceis, de um Deus que é um grande provedor só, e só dá, e só dá, e se você não recebeu é porque você está em pecado. Não, não é isso não. A gente tem que andar com aqueles que vivam a sã doutrina. Mas qual que é a sã doutrina? É toda essa aqui. É toda a palavra do Senhor. É toda ela. A gente não acerta tudo, óbvio, mas tem que andar com aqueles que vivem para tentar acertar. É assim que a gente tem que fazer. Então a gente tem que se separar de algum certo tipo de pessoa, principalmente se ele já foi devidamente corrigido, ensinado e não muda a sua postura. Vamos para o subtópico 3 e o 4 são bastante rápidos. O subtópico 3, na verdade, só vai dizer o seguinte: os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Você vai ver ali em Esdras 9, 1 e 2, versículos 1 e 2 de Esdras 9. Mas esse assunto é tão sério e importante que ele merece um estudo em separado. Então ele vai ser tratado na lição de número 12. Então vai ter essa questão do casamento, do julgo desigual, tratada devidamente no capítulo 12 dessa lição. E o subtópico 4 vai dizer que os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Então, a partir do momento que não dá certo a estratégia, acabou a amizade, acabou toda a simpatia. Você vê que era algo mesmo bastante supérfluo, bastante interesseiro, porque à medida que não deu certo, pronto, virou inimigo. Então, o subtópico A vai dizer: os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada.
perderam aquele status que eles tinham ali, dos melhores, porque voltou o povo que era originário da terra, voltaram aqueles ali que realmente eram os herdeiros verdadeiros daquela terra, e a atenção passou a ser para eles sabiam adorar, eles conheciam a lei, eles eram os filhos de Deus, e aí ficaram com inveja. Então, a inveja dos samaritanos, por exemplo, ela se lembra bastante a inveja que os fariseus tiveram de Jesus. E esse é um sentimento tão perigoso e tão maléfico que, por causa da inveja, aqueles homens não conseguiram ver que o Messias estava ali, o Cristo, o Cordeiro de Deus, porque invejavam as obras dele, porque não conseguiam fazer igual, porque ele arrastava as multidões e eles não conseguiam. Então, é o tipo de sentimento que não cabe. Estava ali, é milagre, é maravilha, é multiplicação de pães, é paralítico andando, cego enxergando, coisas tremendas acontecendo. O que eles estavam preocupados? Está fazendo muita coisa, melhor do que nós. Isso aí vai dar certo, não. Vamos perder a nossa posição aqui. Sentimento mesquinho, sentimento pequeno. E, bom, infelizmente acabou como acabou, crucificando Cristo, sabe? Tinha que acontecer, tinha que padecer, mas esses homens abriram seu coração para o mal e permitiram que isso aconteça. No nosso coração não cabe, não pode caber. Também é diário, a gente tem que se alegrar com o sucesso do irmão, o ministério, o chamado, a palavra, o ensino, o dom. E eu oro por dons para mim, mas não só para a igreja. Eu quero ver muita gente com dons, eu quero ver uma igreja cheia de dons, de poder do alto, profecia, interpretação de língua, dom da fé, de maravilha, quais sejam, mas que seja derramado, porque toda a igreja é edificada, todos nós ganhamos. Nós temos que nos olhar no coletivo, nós temos que ver se Deus levanta um exímio ensinador, um exímio pregador, não é para ele, é para a igreja ser edificada. Então, quem está ganhando somos nós. É o tipo de coisa que isso pode parecer óbvio, mas às vezes não, aquela sementinha ali quer crescer no coração e nos atrapalhar. Não pode. De forma alguma, esse sentimento de inveja não cabe para nós. A gente tem que lutar contra ele diariamente. O exercício da santidade é diário também. É algo que todos os dias você tem que acordar, levantar da tua cama e colocar esse propósito de viver um dia santo, viver um dia separado. Se errou ontem, não erra igual hoje. Se vacilou ontem, hoje toma mais cuidado para não vacilar. Se o teu ponto fraco é no trânsito, ora antes de sair de casa e pede a Deus graça. Deus trabalhou bastante em mim, não estou perfeito ainda não, claro, mas o trânsito me tirava muito do sério. Peça a Deus, Ele te dá graça, Ele te ajuda, Ele é interessado em que você seja santo, e você será, cada dia mais, até a nossa perfeita santificação e transformação na glória. O subtópico B, do tópico 4 aqui, do capítulo do 2, vai dizer assim: os samaritanos imaginaram que conseguiriam associar-se aos judeus e gozariam do mesmo prestígio que eles. Então, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou em inimizade declarada. Então, não era só o judeu que não falava com o samaritano, mas o samaritano também já não falava com os judeus. Então, ali, que era algo meio velado, passou a ser uma inimizade completa. E tem muita gente hoje querendo se associar à igreja, ao corpo de Cristo, atrás de benefício, não atrás de Cristo. Por isso que eu falo, a lição não sou eu, todo mundo que tem lido e tem estudado fala isso, a lição é muito atual. Né? Tem muita gente vindo atrás para se associar à igreja do Senhor atrás de benefício. O evangelho da prosperidade é notório isso, é gente querendo benefício próprio, gente que está sendo mal ensinada, é verdade, mas se associando ao corpo de Cristo, não para sofrer, não para gemer junto, não para chegar na glória, mas para obter os benefícios que procura daqui. E até nós temos por exemplo, eu acho é uma linha bastante delicada de tratar, então não vou abordar aqui, só vou comentar, mas o próprio ano eleitoral
tem sim os riscos, porque tem gente séria de dentro da igreja que quer fazer um trabalho, mas tem muita gente que querendo aqui pegar carona na imagem da igreja para ganhar voto, para ganhar... Graças a Deus, nossa igreja é respeitada, porque é uma igreja séria. Nesse município nós somos respeitados. E tem muita gente querendo pegar carona, querendo se aparecer com isso, querendo sair. Nós não estamos com os cultos presenciais, mas é muito normal muita gente vir para querer subir no púlpito e ter uma oportunidade. Todos são bem-vindos na casa do Senhor. Mas o púlpito é lugar de adoração, é palavra, é lugar para não é para fazer política, não. Aqui é a palavra de Deus que é pregada, aqui é a palavra de Deus que vai ser ensinada. Então você toma cuidado aí que quem está chegando perto tenta entender o que está querendo e oferece o que nós temos de melhor, que é Jesus Cristo. E aí as pessoas podem vir à vontade e vão receber, porque é de graça como nós recebemos, é de graça que nós vamos dar. Tópico 3. Deus exige santidade do seu povo. Deus exige. Deus não pede por gentileza. Deus não pergunta se é possível, por favor. Deus exige santidade do povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Então, aqui nós vamos trazer mais para aplicação prática. Então, subtópico 1 vai dizer o seguinte: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Então, a bênção de Deus os acompanhou porque eles separaram-se do mal. Então, ali em Neemias 6:16, eles vão confirmar. Deus fizera essa boa obra. Deus é quem fez. Mas por quê? Porque no início eles já tinham se separado. Já tinha esse propósito de não misturar. Se não tivesse separado, não teria acontecido. Não seria possível. Se tivesse se associado com aqueles que não deviam, isso não seria bom. Então, o subtópico nos leva ali a 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, que é um texto maravilhoso. Não dá tempo de entrar muito em detalhe, mas eu vou lê-lo aqui, para que você ouça e depois estude mais ainda. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre trevas e luz? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu receberei. Deus trabalha no meio do ambiente santo. Deus pode trabalhar num ambiente que não é totalmente santo. Não, Deus pode tudo, mas Ele não quer. Não dá para a gente pôr limitação para Deus, dizer, não, mas Deus não quer. Ele quer trabalhar, e nós vemos isso por vários textos ali do Antigo Testamento, que Deus deixa de atuar, deixa de fazer, deixa de operar, porque tem pecado no meio do povo. Nós já falamos aqui, o pastor Gaetano citou na última Santa Ceia ali o povo hebreu, depois que derrubou as muralhas de Jericó, estavam todos alegres, felizes, exultantes. Então, o próximo desafio, a cidade de Ai, pequena, ninguém deu muita bola, só que tinha pecado no meio do povo, foram para atacar a cidade, não precisa subir muita gente não, 2.000 tá bom, e saíram dali envergonhados. E aí Josué vai procurar a Deus e fala, não vem chorar aqui não, tem pecado aí no meio, vai tratar, e depois você volta aqui e a gente acerta esse ponteiro aí. Então, o pecado impede o agir de Deus, não porque Ele não pode, mas porque Ele não quer, porque Ele é santo, de novo, santo, e Ele não quer operar no meio do pecado, Ele não opera. Então nós temos que buscar um ambiente santo, nós temos que buscar uma igreja santa. Não é perfeita,
não é sem nenhuma falha, mas é gente com propósito, gente que não está com um pé aqui, um pé lá fora, gente que não trabalha para Deus e depois também trabalha para o inimigo, dá brecha para o inimigo. Nós temos que preservar a nossa santidade, de novo, nesse exercício diário, vida de comunhão, vida de oração, vida de leitura, vida de consagração. Deus não vai operar se a coisa não for desse jeito, irmãos. Essa fórmula não mudou, nem vai mudar. Não tem coaching, não tem movimento, não tem cor de parede que vai mudar esse negócio, não. Deus opera no meio da santidade, e Ele quer operar. E se nós queremos que Ele opere, como eu sei que nós queremos, nós temos que buscar isso. Então, se você está na dúvida, se você tem um pé aqui, um pé lá, te alegra aqui, decida aonde você quer ficar. Tome uma decisão, aonde você quer servir. Faça ali como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, ele falou, não posso dizer, mas eu já decidi. E cada um de nós temos que fazer. Decida o que entra na tua casa, decida o tipo de coisa que você compra, a programação que você assiste. Decida que você não vai ter o gato da internet ou o gato da televisão. Decida que você é diferente. Decida naquele lugar que todo mundo está se corrompendo, decida se não se corromper. Eu não. Aqui não. Porque aqui é de Deus, aqui é a coisa. E eu vou dizer para os irmãos, isso funciona? É fácil? Não, mas funciona. Quando você põe esse propósito no teu coração. Eu não sou exemplo de santidade de forma alguma, mas algum tempo atrás eu pus no meu coração que eu não daria brecha para as pequenas corrupções do dia a dia. Então não baixei mais música sem pagar, não baixei mais programa que não poderia baixar. São coisas pequenas, irmãos, mas nossa cultura, principalmente no Brasil, ela é perigosa, ela é complicada, a gente quer se dar bem. E Deus não se alegra nisso, não. Então, se você tem aí na tua casa algo que você sabe que é ilícito, que não é certo, se você tem dúvida, procura saber se aquilo é válido, se não é válido. E se não for válido, se não tiver de acordo com a lei, corta. E Deus provém da forma que você precisa, porque Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. O subtópico 2... Na verdade, aqui, o tópico 3, ele vai citar algumas passagens onde Deus exige santidade do povo. Então, eu só vou citá-los aqui rapidamente. Subtópico 2 vai dizer que quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. De novo, é um chamado para um momento específico, especial. Deus ia trabalhar, fala, gente, santifica, limpa, tira todo o probleminha, deixa para lá, resolve todos os problemas, porque Deus vai fazer uma grande coisa aqui no meio de nós. O subtópico 3, nós estamos no tópico 3 aqui, vai dizer, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou, que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então é de novo, outro chamado à santidade. E aí, que eu comentei aqui, o subtópico 4, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Então aqui o pecado interrompe o agir de Deus. Tinham feito aquela maravilha, derrubou muralha sem empurrar um tijolo, naquela ação completamente sobrenatural. Mas ainda que fosse completamente sobrenatural, Deus convoca o povo a participar. Então eles dão as voltas, uma volta por dia, 7 voltas nos outros dias, tocam as trombetas, tocam as músicas, gritam e a coisa cai. E aí viu tudo isso, ficou tudo bem. Acã vai ali, toma algumas coisas indevidas do meio, leva o pecado para o meio do povo, leva o impuro para o meio do povo. O que acontece? Deus não trabalha e eles sofrem perdas ali na cidade de Ai, envergonhado. Então, Deus não vai habitar no meio, não vai trabalhar nesse meio, e se tem pecado, tem que ser tirado, se tem coisa errada, tem que ser resolvida, porque é assim que Deus exige. Ele quer que nós estejamos em comunhão com eles e separados do mal.
E no tópico 4, que é o último tópico, diz assim: devemos manter uma vida de separação do mal, e aqui também vai dar uma boa aplicação para a gente de vida. O subtópico 1 vai dizer que os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente teriam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Então, no começo poderia dar tudo bem, mas depois a verdade é que a coisa não ia dar certo. Então, não devemos nos misturar com o mundo de forma a sermos influenciados, mas nós devemos influenciar. A gente não pode cair na armadilha também, irmãos, que eu acho que é muito importante fazer a separação aqui, do exclusivismo religioso. Nós devemos ser separados do mundo, então nós somos os melhores aqui, nós não falamos com ninguém, a gente não toca. Não, é aquilo que eu falei. Primeiro você tem que se santificar, você tem que estar firme, você tem que estar... É a nova criatura, é o fruto do Espírito agindo, é você crescendo cada dia na graça, no conhecimento, e aí você pode alcançar, você pode fazer a diferença. Você não pode ser como os fariseus do tempo de Cristo de novo, fariseu, saduceu, exclusivista, só para mim. Então Jesus vai trabalhar isso no coração dos discípulos e no coração daqueles que ouviam, ensinando ali a parábola, por exemplo, do bom samaritano. Então, ali Jesus está dizendo, olha, passou ali o sacerdote, passou ali um bom judeu, o homem estava ali caído. Não, eu sou santo, eu vou passar de largo aqui. Opa, isso aqui não me pertence. Não, não é isso. Jesus vai deixar isso bem claro. Aí vem o samaritano, de novo, impuro, que era alguém que não fazia parte da linhagem de Israel, e quem ajuda aquele homem que está caído ali? O samaritano. Então Jesus vai mostrar para ele, olha, vocês têm que ser santos, vocês têm que ser separados, mas você não tem que viver numa bolha. O mundo, ele precisa de nós como pontes, não de nós como ilhas, como eu já disse outras vezes. Nós somos ponte, nós levamos as pessoas a Cristo, e Cristo as pessoas. Olha o privilégio, claro que a ação é do Espírito Santo, não é nossa, mas nós somos aqueles que Deus deu o privilégio de fazer essa diferença. Então, é uma linha muito tênue e que você vai ter que analisar na tua vida e saber como funcionar isso. Porque você pode ter amigos fora da igreja? Eu espero que sim. Eu espero que você seja alguém que, quando algo dá errado, eles lembrem que, olha, eu tenho um amigo que é uma bênção e é uma pessoa de bem, e ele pode orar por nós, e ele pode nos aconselhar nesse momento, ele pode nos ajudar, ele pode estar... Então, assim, você deve ter amizade com as pessoas, você deve ter, mas não de forma que seja influenciado. Talvez algum ambiente não vai ser propício para você, então você não vá. Se algum tipo de festa não te agrada, talvez você, de uma forma gentil, você pode passar por algum tempo ali, alegrar o amigo, abraçar, mas depois você sai. É algo que, se você é servo e habita em você o Espírito Santo, você vai saber. Não precisa ficar preocupado. Mas como que é? Posso ir num casamento? Posso ir num... Querido, o Espírito Santo está contigo e Ele está ali como seu conselheiro, e Ele vai te mostrar e vai te dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então Jesus é aquele que vem para quebrar a questão do exclusivismo. A separação mantém-se, mas não o exclusivismo. Então a Bíblia vai falar ali da mulher samaritana, vai dizer, era necessário. Jesus tinha que ali desfazer aquela inimizade, desfazer aquela separação, porque de uma forma errada, misturada, aquele povo ouviu falar do Deus vivo e estava na hora de eles conhecerem o Deus vivo. Então, Deus é tremendo e maravilhoso. E nesse tópico eu trouxe também alguns temas aqui para a gente falar sobre separação do mundo. Então, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico,
o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Você vai encontrar essa passagem em 1 João 2, versos 15 e 16. Importante entender, irmãos, o que é o mundo que está sendo tratado aqui e como a Bíblia trata o mundo de algumas formas diferentes. Na verdade, ela trata, a palavra mundo com significados diferentes, é melhor. Então, por exemplo, é importante a gente entender no contexto do texto que mundo que está sendo tratado ali naquele texto. Então, por exemplo, o Salmo 97,4 vai dizer: o globo terrestre, seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra os vê e estremece. Então, o globo terrestre é a terra, está tratando o mundo como um mundo físico. E aí a palavra do Senhor fala assim: não ame esse mundo. Aí eu não posso amar a criação de Deus? Pode. Não é desse mundo que o texto está tratando. Aí, o texto áureo da Bíblia vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. É o mundo, o globo terrestre? Não. Aqui é a humanidade. Deus amou o mundo, os homens, a criação, a humanidade. Então não é mais o globo terrestre, agora é a humanidade. E depois nós vamos achar ali em João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Que mundo é esse que João está tratando aqui? Agora é o sistema corrompido. É esse sistema. O nosso adversário, ele é o príncipe do globo terrestre? Não. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que nele... A terra é de Deus. A humanidade também não é do diabo, mas o sistema corrompido que ele fez cair no pecado através da tentação de Adão, essa é que ele é o príncipe. E é esse mundo que a gente não pode amar, porque as coisas que estão nele não cabem em nós, não cabem na igreja do Senhor. Então, são desejos, propósitos, formas de viver, conseguir o que quer a qualquer custo, falta de amor, inveja. Isso são valores do mundo. Isso são coisas que não cabem na igreja e no coração do crente, não cabem no coração do servo. Então, de novo, você não pode se misturar com isso, você não pode se misturar com esses sentimentos, você não deve trazer isso para a tua casa, você não deve ter isso na tua vida, você não pode amar o mundo corrompido, esse sistema maligno que está agora legalizando tudo que é errado. E tudo que é errado agora é belo. E se você fizer uma postagem elogiando ou algo que a gente sabe que não é certo, provavelmente você vai ter muitos likes e muita gente vai gostar. Agora, se você trouxer a confrontação, o confrontamento através da palavra, você vai ser duramente criticado. Eu digo mais, capaz de você ter até excluído da rede. É esse mundo que nós não podemos amar nem fazer parte dele. E o subtópico 2 vai dizer: a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Irmãos, é normal a gente ter dúvida. E aí ele vai trazer aqui o Salmo 23 de Asaf, que ele diz que, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73:13. Então Asaf fica muito perturbado, fica triste, porque ele vê a vida do ímpio dando tudo certo. E parece que a vida dele dá tudo errado. Ele fala, mas como pode isso? Mas daí, quando ele entra no santuário do Senhor, aí ele entende, irmãos. Ele entende que Deus, o que Deus tem para nós é muito maior daquelas coisas do mundo, dos valores, dos bens, daquela alegria passageira. Porque se não fosse passageira, a gente não tinha exemplo de pessoas extremamente bem-sucedidas e doentes, tristes, depressivas, e muitas delas que até tiram as próprias vidas. No subtópico 10 vai dar o exemplo de Malaquias 3:15. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo:
Há um memorial escrito diante dele para os que o temem, para que temem ao Senhor e para que se lembrem do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim em particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vale a pena servir a Deus, porque as promessas do Senhor são para quem é reto, são para quem é santo, são para quem busca. Então as nossas recompensas são muito maiores do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Elas podem ser válidas aqui nessa terra. Você pode gozar de alegria aqui já. Mas o que vem depois é algo que não dá para... Eu não tenho nem tempo nem palavras para explicar. Então devemos buscar essa santidade. Nós podemos até em algum momento ter alguma dúvida no coração, mas não podemos alimentar essa dúvida. E para terminar, subtópico 3, vai dizer que devemos viver conforme a vontade do Senhor. A Bíblia vai dizer o seguinte em 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses 4 e 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Devemos viver buscando isso. Já disse, é exercício diário, é proposta de vida, é forma de viver, é modus operandi que você tem que buscar a santidade e a santificação. E para terminar, o tópico 4, subtópico 4 do tópico 4, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, Deus garante aos que vivem assim, plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. É garantia de Deus se você viver uma vida separada, santa. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar na vida daqueles que andam assim. Então nós vamos ver ali como vale a pena. Vou falar 2 versículos para a gente terminar. Salmos 1, do 1 ao 3, para falar de como vale a pena a vida aqui. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, mas se detém nos caminhos dos pecadores e nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E aí vem a recompensa. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Isso é para essa vida. E Apocalipse 3 e 21, como um exemplo, vai dizer: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assentar, irmãos, vale a pena assentar no trono da graça. Então, se viver segundo a vontade de Deus, buscando uma vida de santidade, uma vida de santificação, vale a pena nessa vida e muito mais na próxima vida. Então tenha isso para a tua vida, que Deus te abençoe, te dê um bom domingo e que você seja assim como eu fui, impactado por esse estudo para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero louvar e agradecer pela vida do irmão Daniel, que transcorreu aqui essa aula com muita propriedade, com muita sabedoria. Realmente é uma aula, eu disse até que ele seria privilegiado, porque para falar uma aula dessa não é fácil, viu? É uma aula que fala muito conosco. E nos dias de hoje, como estamos vivendo, realmente o mundo está corrompido e devemos nos policiar a cada dia e ver com quem estamos nos associando e se estamos dando um bom testemunho acerca da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a nossa equidade deve ser notória diante dos homens, ou seja, como está o nosso testemunho. A sociedade precisa saber que nós somos crentes e que servimos a um único Deus, a um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que se entregou a si mesmo
com preço de redenção, para que eu e você aí de casa pudéssemos sentir essa graça e viver em retidão com o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, eu louvo a Deus pelo dia de hoje. Logo de manhã, neste domingo, nós estamos glorificando o nome do Senhor, porque Ele tem guardado e tem cuidado de nós. Eu quero orar com você neste momento. Peço que curve a sua cabeça na sua casa, porque eu tenho certeza que esta mensagem entrou dentro do seu lar e falou com você. Da mesma forma que falou conosco aqui, falou com você também aí dentro do seu lar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu louvo e agradeço, Senhor, por mais uma vez, Pai, nós aprendemos coisas maravilhosas. Senhor, que o Senhor venha cuidar da nossa mente, Pai, para que não sejamos corrompidos, Senhor. Nos ajude, Pai, a não deixar que ninguém roube, Senhor, a nossa coroa. Sê conosco, Pai, mais este dia. Que o Senhor abençoe cada um em casa, Pai, que recebeu essa mensagem. Receba agora a bênção do Senhor dentro do seu lar. Que possamos a cada dia, Senhor, ser como a luz da aurora, Papai. E brilhando, 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 cada dia mais. Até um dia, Senhor, chegar em lugar perfeito, Pai. O Senhor tem falado, meu Deus, de tudo que os homens devem guardar. Guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida, em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus, meu Pai, por mais este dia, em nome de Jesus. Pai, que a graça e o amor de Deus e a comunhão, Senhor, e as ricas consolações do Espírito Santo seja com todos, meu Pai, não só por hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.